Uma jovem do Rio de Janeiro foi abusada, estuprada por mais de 30 homens. Esse caso chamou a atenção do Brasil, também do mundo, para a violência contra a mulher no Brasil. Nós estamos ao lado de Leide Gomes, ela que representa o CRAM, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Cajazeiras, que confirma mais uma vez de que a violência, não somente no Rio de Janeiro, em outros estados, mas em Cajazeiras também há violência contra a mulher. Isso mesmo. Como coordenadora do CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, né, que tem essa parceria Prefeitura Municipal de Cajazeiras e o Governo Federal, a gente tem dados alarmantes, né, sobre o aumento, né, cada vez mais alarmante, gritante, que nos preocupa, principalmente quando se fala da cultura do estupro, né? O costume, as ideias que são repassadas através de propagandas, através, inclusive, dentro das escolas, né? A gente precisa ter uma capacitação justamente na formação de gênero, e Cajazeiras vamos dizer assim, vanguarda, que a gente tem um plano municipal de educação, que foi aprovado, sancionado já, que nós vamos ter a formação de gênero, né, para os professores, porque nós ficamos cada vez mais indignadas, né, com o estupro de Queimadas, né, o estupro agora no Rio de Janeiro, e que quando esse do Rio de Janeiro há uma revitimização, né, quando a vítima ela procura um centro de defesa, uma delegacia, né, no caso ela procurou a delegacia, e se tem questionamentos onde tenta justamente fazer com que há uma revitimização, e o bom foi reverter, né? Reverter, porque o delegado ele já saiu do caso, e ontem a gente teve a vítima, né, do Rio de Janeiro colocando que em nenhum momento ela teve um acolhimento, né, perguntando como é que ela estava, né, essa coisa que muitos ainda dentro do serviço de atendimento à mulher, né, a mulher em situação de violência, muitas vezes a gente percebe em delegacia, né, em outros órgãos de atendimento à mulher, que é necessário urgentemente uma capacitação desses agentes públicos para não ter esse tipo de revitimização, onde se olha para a mulher e pergunta o que é que ela estava fazendo, aquele momento, a hora, a roupa, né? Então, procura muitas vezes, dentro dessa cena indiana, né, porque o estupro coletivo não faz parte, não tão gritante assim, da nossa cultura, né? Inclusive, até eu li um texto chamado Uma Cena Indiana no Brasil. Então, a gente tem, enquanto centro de referência e de atendimento à mulher, a gente procura ir nas escolas, fazer rodas de conversa. Já tivemos, inclusive, negação de alguém assim ligado à educação, dizer, não vão não, porque na minha comunidade é muito tranquila. E aí é que a gente tem medo, porque há um silêncio também, né? Principalmente na zona rural, né? A gente se preocupa muito, porque há um silêncio, há uma negação, né? Há aquele medo, aquele temor de não acreditar justamente nas instituições. Como a própria vítima do Rio de Janeiro, ela disse que não acredita na justiça. Ela acredita na justiça de Deus. Então, a gente tem que fazer por onde, e aqui a gente tem um movimento muito forte dentro de Cajazeiras, que veio desde de Fátima Cartaz, que foi a primeira coordenadora do CRAM. A gente tem um movimento de mulheres muito forte, e a gente precisa cada vez mais tornar essas instituições com credibilidade, com segurança, com muito acolhimento. Então, o CRAM, ele muitas vezes, né, recebe essas mulheres em situação de violência, e a violência sexual também faz parte, né? Ainda há essa cultura do estupro, que a cultura do estupro a gente vê pegando das instituições, como esse delegado foi mesmo, né, assim, um exemplo, né, de punição coletiva, que eu achei maravilhoso, ele de certa forma, ter
passado por uma vergonha nacional, por não ter agido com parcialidade, mas a gente pega um Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, deputado federal, que na votação, na admissibilidade do impeachment de Dilma, ele exaltou um estuprador, um torturador, né, o brilhante Ustra. A gente tem o caso do próprio Jair Bolsonaro, um desrespeito, que ele não recebeu nenhuma punição com a questão da deputada federal Maria do Rosário, que ele disse que ela não merecia ser estuprada. A gente tem o ator pornô, né, que sentou recentemente com o ministro da Educação, o Mendonça Filho. A gente tem o Alexandre Frota, que revelou num programa de entrevista do Rafinha que estuprou, sim, uma mãe de santo, uma zeladora de santo. Quer dizer, são esses depoimentos, são essas pessoas que detêm um poder na mídia que vão fazendo essas declarações, vão tendo um respaldo, né, de certa forma, de uma juventude ainda que está em formação, e é banalizado, é naturalizada a violência contra as mulheres.